Galera, vocês já se perguntaram por que o Gohan tem sempre um poder oculto dentro dele? Sério, porque o Gohan, desde a saga dos Saiyajins, né, quando foi apresentado pra gente, ele vem despertando o seu poder oculto, né? Na saga Saiyajins, na saga Freeza, na saga Cell principalmente, Majin Buu, em Dragon Ball Super e também em Dragon Ball Super Super Hero, onde ele despertou até uma nova transformação por causa disso, na transformação do Gohan Bash. Mas afinal, por que será que isso acontece? Porque o Gohan tem sempre o poder oculto, mesmo após o Daikaioshin despertar, né, todos os seus poderes ocultos lá na saga Buu. Bom, é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje. Então, já eleve o seu Ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve galera, aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, já vai deixando o seu Super Kamehameha no like para dar aquela moral e não esqueça de se inscrever no canal e também ativar as notificações para ficar por dentro de vídeo de notícias, análise, curiosidades e muito mais que envolve todo o universo Dragon Ball. Já vai deixando aqui embaixo também o que você pensa, o que você acha sobre a situação desse vídeo aqui de hoje. Por que você acha que Gohan tem esse poder oculto, desperta esse poder oculto o tempo todo? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Bom, vamos lá. Tem uma questão, né, que deixa uma boa parte dos fãs, né, em dúvida sobre esse poder oculto do Gohan. E enquanto isso, a outra parte, boladaça, né, porque o Gohan tá sempre tirando o poder, você sabe da onde. Né? Enfim, eu não acho isso, né, que o Gohan tira o poder daquele lugar, porque é o seguinte, porque o Gohan, galera, foi apresentado pra gente dessa maneira, de ser um personagem que tem esse poder oculto dentro dele. E isso aconteceu, desde como eu falei aqui no começo do vídeo, desde a saga dos Saiyajins, quando ele foi apresentado pra gente, desde que ele não treinava ainda, tendo seu poder, né, de luta multiplicado por mais de 1000 vezes. E se não fosse o Gohan, né, Goku e Piccolo não conseguiram derrotar o Raditz naquele momento. Então assim, ele já foi apresentado desta maneira. E isso voltou a acontecer na mesma saga dos Saiyajins contra o Nappa, e depois na saga Freeza. Aconteceu lá contra o próprio Freeza, né? Na sua segunda e terceira forma também. O Gohan deu um super calor lá no Freeza. Mas aí é que tá, porque na saga Freeza a gente tem ali, né, aquele desbloqueio de poder que o Patriarca fez no Gohan, né? Pro Gohan liberar todo o seu potencial, né? Todo o seu poder adormecido. E as pessoas confundem muito essa situação, por quê? Porque se o Patriarca desbloqueou esse poder do Gohan, como é que ele conseguiu, após isso aí, né, ter ainda mais poder oculto, desbloquear outros poderes ocultos, se o Patriarca já tinha feito isso? Bom, galera, isso daí é uma questão totalmente de interpretação, porque nessa parte aí, a gente percebe o seguinte, que o Patriarca, ele não liberou os poderes ocultos do Gohan, ele liberou o potencial, né, o poder adormecido do Gohan. Qual seria esse poder, Rafael? Bom, galera, esse poder, na minha opinião, é um poder do híbrido Saiyajin que tinha o Gohan naquela época. Então o Gohan treinou com o Sr. Piccolo, sofreu o Zenkai após o combate contra o Vegeta e foi para Namekusei. Então o Patriarca desbloqueou aquele poder ali do Gohan, não o seu poder oculto, assim como fez o Daikaioshin lá na saga Buu. Então por isso que o Gohan ele conseguiu ter mais potencial, né, ter mais liberação de seu poder oculto após a liberação desse potencial. Ah, mas Rafael, por que ele não liberou esse potencial, esse poder oculto, lá contra o Rickun, que acabou com ele? Galera, assim, contra o Rickun ele não conseguiu liberar todo o seu potencial, todo o seu poder oculto, porque o Gohan não tinha motivações, raiva o suficiente. Ele não teve motivação para ter aquela fúria máxima, aquele pico de fúria máximo para conseguir derrotar o Rickun naquele momento, por mais que ele tivesse motivo, né? Ele tinha ali o Kuririn caído no chão, e se ele não conseguisse derrotar o Rickun, era o fim de tudo. Mas na sua cabeça ele tinha lá o pensamento de que o Goku estava vindo para Namekusei, o Goku ia chegar lá. Então ele inconscientemente tinha esse pensamento de que, meu pai vai chegar, vai me salvar e vai resolver a situação. Então por isso que ele não pensava dessa forma, né? Que ele era a única opção naquele momento ali. Já contra o Freeza foi totalmente ao contrário. Por mais que ele esperasse lá o pai dele, ele tinha ali um risco totalmente iminente, porque se o Freeza derrotasse eles ali, o Goku estava indefeso lá na nave do Freeza. Então ele não tinha outra opção. Além do mais, ele tinha ali, na primeira vez que ele enfrentou o Freeza de igual para igual, ele tinha ali o seu amigo, né, o Kuririn, totalmente correndo perigo, né? Ele tinha acabado de levar aquela chifrada do Freeza. Já contra o Freeza na terceira forma,
ele tinha um Piccolo tomando aquelas várias rajadas de ki do Freeza. Então o Piccolo estava prestes a morrer novamente na sua frente. Ele já tinha esse trauma do Piccolo morrer lá na saga dos Saiyajins. Então ele não suportou ver aquilo ali e desbloqueou totalmente, né, o seu poder oculto e em cima do que o Patriarca tinha desbloqueado para ele, que era o seu potencial. Então a gente percebe o seguinte, que o poder oculto do Gohan sempre vai ser em cima do poder dele atual de luta. Então se ele sofreu um Zenkai lá na saga dos Saiyajins e depois teve a liberação pelo Patriarca e sofreu mais um Zenkai após levar a surra do Rikun, ele estava muito mais poderoso de quando ele estava lá na saga dos Saiyajins. Isso aí não tem nem comparação. Então por isso que quando ele despertou o seu poder oculto lá contra o Freeza na segunda e terceira forma, ele estava super mega poderoso. E seguindo essa linha de raciocínio, que o Gohan fica mais, quanto mais forte ele estiver, quando ele tem esse pico de fúria, ele vai ficar ainda mais poderoso por causa do seu poder oculto. Isso aconteceu exatamente na saga Cell. O Gohan treinou lá com o Goku, né? Ele já era um Super Saiyajin quando ele teve aquele pico de fúria e se transformou em Super Saiyajin 2. Na Sala do Tempo, parcialmente no anime, e lá no combate contra o Cell, ele teve aquela super motivação do 16, aí que liberou totalmente o seu poder oculto, se transformando no Super Saiyajin 2 de vez. Então assim, ele precisa estar num certo nível para poder superar esse nível através de seu poder oculto. Então por isso ocorre essa situação de ele sempre estar com esse poder ali, né, reservado para poder dar aquele up quando ele ficar nervoso. Mas Rafael, por que isso não aconteceu lá na saga Buu, quando o Gohan enfrentou lá o Daburá e depois foi enfrentar lá o Majin Buu? Bom, galera, isso cai naquela mesma coisa que eu acabei de falar aqui agora. O Gohan não tinha aquela motivação o suficiente para poder ter aquele pico de fúria e superar os seus limites. O exemplo disso tem uma página do mangá e também acontece isso no anime. O próprio Gohan fala isso. Após o Goku falar para ele de que ele, quando ele ficar furioso, né, para ele ficar furioso e quando ele ficasse dessa forma, ninguém poderia com ele. Só que o próprio Gohan, ele pensa essa situação que o Goku falou com ele e fala que não tá tão furioso, não conseguia ficar tão furioso quanto ficou lá na saga Cell. E isso já mostra pra gente que Gohan não conseguia, naquele momento ali, alcançar aquele pico de fúria necessário para liberar, né, para despertar o seu poder oculto que ele tinha naquele momento ali. Mas um pouco mais pra frente na saga Buu, a gente vê lá que o Dai Kaioshin, né, consegue desbloquear todos os poderes ocultos do Gohan. Então, dali pra frente, a gente poderia cogitar, né, ou bater o martelo e dizer que o Gohan jamais desbloquearia outro poder oculto, já que o Dai Kaioshin já tinha feito isso pra ele através do poder místico. Mas, galera, isso aconteceu durante boa parte de Dragon Ball Super, até o Torneio do Poder. Mas quando chegou no Torneio do Poder, o Piccolo treinou o Gohan para que ele voltasse à velha forma. Então, galera, assim, em cima disso daí, o Gohan já ficou mais poderoso. Por mais que já tinha despertado o seu poder oculto, naquele momento ali, ele já tinha ficado mais poderoso. Ele treinou para isso, ficar mais poderoso. Então, consequentemente, isso na minha opinião, é claro, é uma teoria minha, consequentemente, se ele ficou mais poderoso e assumiu aquele nível como o dele, o seu poder oculto também sobe. Lembra que eu falei aqui agora? O poder oculto vai ser referente ao seu poder atual. Então, se o Gohan está mais poderoso, consequentemente ele terá um pico de poder oculto um pouco maior. Só que a gente não viu isso em Dragon Ball Super, né? A gente não viu o Gohan ter naquela fúria o suficiente para aumentar tanto o seu poder assim, até Dragon Ball Super Super Hero, onde a gente viu o Gohan ali, né, despertar até uma nova transformação que fosse capaz de rivalizar ali com os poderes de Goku e Vegeta. A gente não sabe qual o certo ainda, mas é capaz um pouco, pelo que a gente viu, né, a transformação, ouviu e leu também, né, a transformação se rivaliza ali com Goku e Vegeta. Mas enfim, por que essa transformação aconteceu se o Gohan não estava mais forte, se o Gohan não estava treinando? Bom, galera, isso é uma coisa que o mangá pode explicar pra gente, porque foi uma coisa bem jogada, quase nenhum fã de Dragon Ball, assim, aquele fã mesmo raiz, não concordou com essa transformação, não curtiu a forma que a transformação aconteceu por falta de motivação, por falta de explicação. Creio eu que eles vão explicar isso no mangá, mas eu continuo com a minha teoria aqui, né, que é a teoria antiga que eu fiz antes mesmo do lançamento do filme, tanto no Japão quanto aqui no Brasil, que essa transformação do Gohan Bash é uma continuação dos poderes ocultos despertados pelo Dai Kaioshin e também uma continuação, uma evolução
do seu poder místico. Então por isso que ele se transformou dessa forma. Ele foi ficando mais forte com o decorrer do filme e depois desbloqueou esse poder. O problema para mim foi a motivação, para mim é só esse. Mas em relacionado a uma explicação oficial, o problema maior é tanto a motivação quanto a explicação, que foi zero em relação a essa transformação. Então galera, assim, essa é a minha opinião, porque o Gohan tem sempre um poder oculto. É exatamente por isso, porque ele desperta o seu poder oculto dependendo do seu poder atual. Se ele tiver com um poder de 10 mil, seu poder oculto vai ser muito maior do que isso daí. A exemplo disso, como disse lá no começo do vídeo, foi o Gohan que tinha só um de poder de luta e avançou para mais de 1.300 porque ficou boladaço, né, ao ver o seu pai, o Goku, né, em perigo nas mãos do Raditz. E isso foi acontecendo frequentemente na obra porque era em cima desse poder que o Gohan tinha atual que ele ficava poderoso. Então por isso o Gohan tem sempre esse poder oculto. Mas em Dragon Ball Super Hero, eu deixo para os criadores explicarem a situação que até agora eles não explicaram, pra gente ficar mais safo, né, relacionado, pra gente ter uma coisa, pra gente ficar em paz com o nosso coração aqui, né, relacionado a essa transformação que ele fez no filme. Beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre essa situação. Concorda comigo? O poder do Gohan oculto é em cima do poder dele base? Ou você acha que o Gohan tira o poder daquele lugar? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar até o final desse vídeo. Eu fico por aqui e para vocês um Kamehameha!